senador Roberto, e obrigada, meu companheiro de bancada, por isso tão generoso comigo. Tenho uma experiência de prefeito na nossa cidade vizinha, que quase não era uma cidade, era uma extensão de Salvador, eram as terras de Salvador que foram doadas para constituir depois essa grande cidade, que é Lauro de Freitas, e que teve no nosso senador Roberto um prefeito muito dedicado, correto, e Roberto tem também uma tradição, foi secretário de Desenvolvimento Social do Estado da Bahia e tem muita esta relação com os temas sociais. É um valoroso homem público. Mas eu queria, portanto, agradecer as palavras de Roberto, a palavra da nossa querida Denise, em relação ao que foi a Fundação Cidade Mãe, mas me dirigir, depois eu peço um tempinho e falo sobre a Fundação Cidade Mãe rapidamente, mas quero me dirigir ao tema central desse debate, que é a violência da escola pública, estimulado aqui pelo senador Cristóvão, foi o autor do requerimento. E acho que o conjunto dos oradores já disse o fundamental, apenas para dizer a minha concordância com a tese. Nós não estamos falando de uma escola que vive no ar, né? Um avião, melhor dizendo, fora do território e que ali é mantido um ambiente de paz. Nós falamos de uma escola pública que vive num território determinado, né? Numa cidade determinada, numa situação político-social, econômico-social, também conhecida e determinada. Eu acho interessante que a gente fala assim da escola pública, alguém falou, acho que foi o senador Roberto, da situação do Brasil e o seu complexo de inferioridade. Se você for olhar os filmes, inúmeros, 300, 400, 500, milhões, 1000 filmes que passam no Brasil, americanos, e vai ver os filmes que passam sobre escola pública, todos falam da violência na escola pública. Todos falam disso. Em geral, são filmes que falam sobre casos de superação, né? São meninos negros ou meninos latinos que, de alguma maneira, conseguem se safar da onda de violência, do entorno da violência social em que eles vivem. Muitas vezes tem como estimulador daquele exemplo de superação justamente um professor. Tem filmes famosos americanos que tratam desse assunto. No Brasil, além da gente não ter um fortalecimento da nossa indústria cinematográfica, só mais recentemente que estamos tendo essa possibilidade, pouco falamos da nossa escola. É quase como se a gente tivesse vergonha da escola pública no Brasil, né? A nossa geração ainda foi uma geração que participou da escola pública. Eu, como venho do interior, sempre digo, no interior, quem vinha do interior para Salvador naquele tempo, como eu fui de Alagoinhas para Salvador, disputava qual era a escola pública que a gente ia ficar, né? Se era o Severino ou o Central, que eram dois grandes colégios famosos. Hoje, todos dois quase sem número de alunos. E essa questão está numa base de uma ideia de escola nossa que sempre foi de cima para baixo, do nível superior para a escola privada. Então, nós queremos garantir universidades públicas para todos, mas a escola de base, esta pode ser privada. Cada vez mais surge nas grandes cidades brasileiras a escolinha privada do bairro. E o motorista, o operário, o trabalhador, deixa de querer botar o seu filho na escola pública para botar naquela escolinha privada do bairro, muitas vezes, com ensino muitas vezes inferior ao que ele tem na escola pública, por uma razão muito simples, porque a nossa escola pública já está estigmatizada como uma escola pública incapaz, incompetente. Os dados demonstram isso, estatístico, etc. Como se fosse uma responsabilidade da escola, os dados sofríveis estatísticos que nós temos, e não da política educacional do Brasil,
ou dos políticos, ou dos gestores, governadores, presidentes da República, prefeitos e etc. Fosse única a responsabilidade do diretor da escola e dos professores. E, mais recentemente, os professores, então, deixaram de querer ensinar. Tem preguiça, alguns chegam a dizer isso, não é? Entre aspas, aqui dizendo. Quer dizer, é a inversão daquilo que realmente acontece na escola pública. A escola pública é sustentada pelos professores e diretores. Se ela não tiver um bom diretor e um corpo docente estimulado e comprometido, ela não tem nenhum futuro, não vai adiante, não é? E lá na Bahia, eu quero até ressaltar que o governador tem sido um exemplo de compromisso com essa ideia da escola pública. Rui tem, na sua visita aos municípios, feito um périplo pela escola pública. Vai na escola do Estado, discute, visita, já fui com ele em muita gente até não quer nem ir nessa parte, porque ele demora na escola, mas ele vai dando uma noção de cobrança e de resolutividade dos problemas que a escola passa naquele município. Mas nós, então, criamos essa utopia, que é ter uma sociedade violenta, violentíssima, que é a sociedade brasileira, que nós já superamos essa ideia de que somos um país de paz. Nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Os dados demonstram isso. E é numa realidade em que um país tem mais assassinatos do que em países que estão em guerra, que nós queremos uma escola limpa, absolutamente em paz, como se isso fosse possível acontecer. Ora, basta ver onde estão as nossas escolas públicas localizadas. Diferente até dos países desenvolvidos economicamente, que muitos usam como referência, como os Estados Unidos, onde a escola pública é obrigatória, ou pelo menos alguém que vai botar o seu filho numa escola privada vai ter que trabalhar muito, porque ela é caríssima, ela é realmente uma coisa de elite da elite. Então, nós temos essa escola estigmatizada, transformada na responsável por todas as mazelas que vive a sociedade brasileira e a educação no Brasil. A escola pública tem violência porque ela está registrada num território de violência. E ela não pode ser de outra forma, porque o menino que vai para aquela escola está convivendo com a violência na sua porta, está convivendo com a violência dentro da sua casa. Então, como é que ele pode ser de outra maneira? E uma questão essencial que eu creio que, é claro que nós precisamos de programas que tratem disso. Nós precisamos de profissionais preparados dentro da escola. Nós precisamos de assistente social, de psicopedagogo. Precisamos de tudo isso. Mas nós precisamos de políticas que combatam a desigualdade racial e a desigualdade social. Não haverá escola em paz se nós não compreendermos que o racismo é fundante na violência brasileira. Nós vivemos num estado onde se atribui a frase a Jorge Amado de que na Bahia, branco, branco mesmo, sem sangue, como dizem, sem sangue de negro, só tinha mesmo o embaixador da Suécia, né? Porque no resto, na minha família, eu tenho de sobrinhos netos, de branco, de olhos claros, cabelos lisos e loiros, a negros. É assim a maioria das famílias na Bahia. Mas então por que a violência persiste e o racismo é tão forte nessa sociedade? Porque ela não é vista. O menino negro, a menina negra não se identifica, não se vê no espelho dessa sociedade. Então, mesmo que ele conviva num espaço em que ele tenha primos, tios, brancos, de todas as cores, e ele possa se sentir no seio da família um pouco mais acolhido, ele vive numa sociedade que o discrimina. Que ele saindo daquele ambiente familiar, ele vai se bater na porta de um shopping, na porta de um restaurante, na porta de um ambiente mais elitizado na sua sociedade, de forma travessa.
né? Vai ter que, a todo momento, provar que ele pode estar naquele lugar. Porque assim é a sociedade brasileira. Então, eu gostaria de dizer que, se nós não tivermos um projeto claro na sociedade brasileira, não digo nem para superar, que nesse momento é uma utopia grande demais, mas para diminuir rapidamente as desigualdades sociais e para incluir, abrir as comportas de oportunidade aos meninos e meninas negras desse país, nós vamos continuar tendo uma escola pública agressiva e uma escola pública violenta. Aí entram, vou tentar finalizar, os despreparos do contexto profissional. Eu mesma convivi com isso há uns 2 ou 3 anos atrás. Umas amigas minhas do Nordeste me diziam: olha, os professores querem falar com você porque lá eles não entendem esse negócio do ECA. A professora acha que essa história do ECA só existe para proteger marginal, jovem infrator, e ela agora está lá preocupada porque o ECA pode prender ela se ela não tratar o menino. Aí eu disse: mas de onde essa professora tirou esse assunto? Aí fizemos, informalmente, convocamos que atua nessa área, um companheiro do Conselho Tutelar, e fizemos uma reunião com mais de 200 professores e temos um curso sobre o que é o ECA. Mas o ECA tem que ser discutido dentro das escolas formadoras de profissionais de educação. Dentro dos cursos de pedagogia, você tem que ter o debate do ECA, porque ele ali é a mão de obra que se prepara para a escola pública do país, não é? Então, mas o ECA, ele nasceu estigmatizado. Nasceu estigmatizado. No Poder Judiciário ele é estigmatizado, no Congresso Nacional que ele é estigmatizado, em todas as... É uma das leis que foram feitas e existiu imediatamente uma barreira para dizer: nós precisamos botar esta lei para não pegar. E é dia e noite a batalha aqui para não se mudar o ECA. Porque, se fosse pela vontade de alguns, já tinha sido derrubado há muito tempo, né? É como retorna sempre essa discussão da maioridade penal. Mas, finalizando, eu creio que um contraponto nos vem nessa discussão da escola pública. E a escola privada, ela é em paz, né? E a escola privada, ela está fora da discussão das drogas? Ora, eu tenho amigas que tiveram seus filhos. Não é que hoje a ideia de que não se expulsa mais menino da escola não é tão verdadeira assim. Ela não pode formalmente expulsar, mas eles são levados a sair da escola. E não precisa, em algumas escolas particulares, nem estar relacionado com droga, que, aliás, tem uma relação muito mais violenta do que a escola pública com a relação do jovem com a droga. Basta o menino, senador Roberto, não ter um bom desempenho naquela escola que quer botar os outdoors no fim do ano sobre a aprovação dos seus alunos para o Enem ou antes para o vestibular. Basta o menino começar a ser um menino, entre aspas, difícil de aproveitamento, para que ele seja naturalmente levado a sair daquela escola. Então, nós temos uma escola violenta no sentido de como ela trata os jovens adolescentes. Nessa situação, aí a gente vê acontecer mortes como aconteceram em Goiânia, há um mês atrás, ali até fora da curva, porque geralmente acontece em relação ao ciúme de um menino desprezado pela namorada, etc. Numa classe média que não ensina os seus filhos a viver com a frustração e com a rejeição nesse país. Porque nós vamos criando na escola os espaços de contenção da criança. As escolas públicas se tornaram isso. As de elite vão formando elite, meninos que vieram do colégiozinho X, que passam para o colégiozinho Y e que nunca tiveram contato com a realidade da sociedade e que vão ser a elite da sociedade. Os médicos, os doutores, os juristas, os juízes, e que
essa realidade eles nunca tiveram a convivência real. Então, eu concordo integralmente com o desembargador no que diz respeito à política de drogas nesse país. Eu fico com o coração, às vezes, partido. Eu que sou uma pessoa que também milito na área do turismo, que vou passando, aí vejo lá o outdoor. Uma pedida de caranguejo e cerveja dobrada. Uma pedida de caranguejo, aí nem quero discutir a questão ambiental dos caranguejos, né? O período do defeso, nada disso. Né? Uma pedida de caranguejo e rosca triplicada. Nós vivemos numa sociedade que faz o elogio à droga, ao álcool, permanente, como política. E queremos combater as drogas ilícitas dessa forma, como se álcool não matasse nesse país. Eu tenho, já tenho alguns anos, já não sou tão jovem assim, tenho mas está disfarçando registro. Bem, viu? A senhora está disfarçando bem, nem tanto. Registro eu já perdi amigos, muitos, no interior, onde a gente não tinha outra coisa para fazer, a não ser beber, jovem, onde é o único estímulo que tem, porque você não tem estímulo à cultura, não tem estímulo a outro tipo de lazer, é beber. E aquele que não bebe já é visto, o menino que estuda já é visto, esse é CDF, é um chato. Né? Essa é a cultura do Brasil. Então, ou se muda isto, e isto tem que ser uma mudança de política de Estado, ou não venham responsabilizar a escola pública como a única vertente fomentadora de violência nesse país, porque não é. Porque não é. Ela é vítima. A escola pública é vítima dessa violência. Nós precisamos ter instrumentos para combatê-la, mas combatê-la com formação, com preparação e, principalmente, com política pública de combate à desigualdade social e de inclusão da maioria pobre, negra deste país, numa escola de qualidade e em políticas de oportunidade social. Obrigada. Muito bem, senadora.